nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Cordeiro. Nesse momento estarei lendo a palavra em Mateus 18, verso 23, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi, encerrou ele na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos será também o meu Pai Celestial. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Graças a Deus por essa leitura, graças a Deus pelo ar que respiramos, graças a Deus porque o sol o céu tá a coisa mais linda, graças a Deus. O sol já está ali raiando, preparado já para iluminar o dia, coisa mais rica. Graças a Deus por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. E as bênçãos que a gente queria também não foi concedida, graças a Deus. Porque o Senhor sabe tudo que nós precisamos, o que é melhor para nós, né? Graças a Deus pela noite que o Senhor nos concedeu para a gente dormir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, nós estamos diante de uma parábola que o Senhor Jesus estava contando para os discípulos. É o seguinte, estava falando sobre o reino dos céus, né? Que é semelhante, comparado a um homem que ele estava fazendo justiça. E ele chamou seus servos, né, para prestar contas. Então ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante, né, a um homem que está prestando conta com seus servos. Então quer dizer que Deus vai prestar conta com nós. Quer dizer, nós, né, vamos ter que estar diante do Senhor. Então, muitas das vezes a gente anda de qualquer forma e a gente, eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero, né, gente? Mas a gente tem um Senhor, né? Temos um Deus para prestar conta depois, né? Quantas coisas ocultas, quantas maldades, né?
Quantas e quantas pessoas te abraçam e depois realmente ela não queria te abraçar, não queria estar com você, murmura no coração, né, gente? E essas coisas são aparentes e Deus está vendo tudinho, né? Então, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos instrui, né? Ela abre os nossos olhos. A gente também agia dessa forma, né? E tinha pessoa que a gente não gostava, tinha pessoas assim que a gente não tolerava, a gente tinha uma lista, né? De pessoas assim que a gente queria amar e a outra a gente queria odiar, né? A gente não queria nem vir na frente, não é verdade? Mas conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, a gente vai tendo as instruções, né? Para a gente não ter ódio de ninguém, para a gente não guardar ira, mágoa de ninguém, né? Seja esse quem for, não é verdade? Seja quem for, gente, né? E por mais grave, por mais forte que foi a demanda, mas mesmo assim, a graça de Deus faz com que a gente perdoe e ame, né? Então, gente, o reino dos céus, o Senhor Jesus disse assim que compara-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, né? E aí ele começou a fazer essas contas. E os conservos ali ajudando, os servos, né, ajudando o rei a fazer contas, né? Significa o quê? Deus e os anjos, né? Foi-lhe apresentado a esse rei um que, que devia 10.000 talentos, 10.000 reais. Só que ele não tinha dinheiro para pagar, né? E ele pegou, o rei mandou pegar, olha só, mandou prender ele, a mulher e os filhos também. Prender não, mandou vender. E não era só eles, mandou vender também todos os seus bens, tudo quanto ele tinha. A dívida era grande, então talvez seria muito mais do que 10.000 reais, 10, talvez 10 milhões, sei lá, né? Eu sei que, ó, para vender a vida deles, né? Para vender tudo quanto eles tinham, para pagar a dívida, então esses 10.000 aqui, eu acho que, sei lá, viu, esses 10.000 talentos aqui, eu acho que deveria ser milhões, sei lá. Eu sei que eles tinham que pagar, mas como não tinha jeito, não tinha dinheiro, né, gente? Ai, que dificuldade, né, gente? Meu Deus, já pensou, né? Antigamente era assim, eles prendiam, né, ou vendiam, né? Como a viúva que, a sunamita, ela não tinha com que pagar a dívida do marido que faleceu. E os credores vieram para levar o filho dela para poder trabalhar até que essa dívida fosse paga, né? Aí o profeta Eliseu foi convocado, né, para ajudar ela pela parte de Deus, e ela então declarou o que ela tinha em casa. Aí ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, né? Não ia resolver muita coisa, não. Nada, né? Diante da dívida dela também. Mas o profeta Eliseu falou assim: você vai e pega vasos emprestados com todas as suas vizinhas, bastante, viu? Não um pouco. E ela foi, as crianças dela também foram buscar vasos emprestados. E ela derramou azeite no vaso, né? Gente, isso é obediência e fé, né? Porque ela poderia falar assim: eu não sei o que eu estou fazendo. Um pingo de azeite eu vou derramar aqui, né? Ah, mas tudo é pela fé, né, gente?
E ela obedeceu e ela fez o que o profeta estava dizendo, né? E aconteceu que o azeite foi multiplicando e ela encheu tudo quanto era vasilha. E acabou as vasilhas, não tinha mais. Aí o azeite parou. Aí ela vendeu e pagou toda a dívida que o marido tinha deixado, né? Que ele faleceu, né? Ela ficou viúva. E isso, gente, tem acontecido muito, muito em nossas vidas, né? Na vida de muitas mulheres, na vida de muitas pessoas, né? Porque dívida, gente, é uma bola de neve, né, pessoal? A gente diz, eu vou pagar, aí quando chega a necessidade, a pessoa vai lá, pega o cartão de novo, e a pessoa vai indo, né, gente? Então a gente precisa de Deus nas nossas vidas para nos ajudar, né? A gente precisa de um Eliseu, né? E esse Eliseu é o Espírito Santo, gente, para nos ajudar no nosso dia a dia. Precisamos orar, pedir graça para Deus, porque a vida material, ela é difícil, né? E agora estamos aí enfrentando cavalos amarelos, cavalo preto, cavalo branco, cavalo, né, que simbolizam as intempéries. Esses cavalos são apocalípticos, né? Guerras, né? O cavalo vermelho, guerras, e também tem a caristia, né? Cavalo amarelo. Estamos enfrentando tudo isso, pessoal. Pestes, né? Mortes, que é o cavalo preto. E a gente está passando por isso na Terra, né? Mas, gente, a gente precisa muito do nosso rei. E a gente viu que esse rei aqui mandou prender essa mulher e esse homem, né? Sua mulher, seus filhos, né? Foram vendidos, quer dizer, e tudo quanto eles tinham, até que pagasse aquela dívida, né? Então mandou vender. Mas o homem, o pai de família, ele ajoelhou, prostrou, reverenciou aquele homem, aquele senhor. E ele falou assim, ó, viu, seja generoso para comigo e eu vou trabalhar, né? E eu vou pagar tudinho. Tenha paciência comigo, me perdoa, me ajuda, né? Ai, o Senhor ficou movido de íntima compaixão. Aquele homem, aquele senhor, né, aquele rei. Gente, sabe, ele não somente impediu deles serem vendidos, como soltou e perdoou-lhe a gente. Olha só, esse homem foi beneficiado grandemente, ele foi perdoado, ele foi solto, né? Perdoou toda a dívida daquele pai de família, gente. Ai, que bênção, né, gente? Já pensou que maravilha? Já pensou, né? Alguém fala para você, você não precisa mais pagar aquela dívida, você está perdoado. Ai, que alívio, que bênção, né? Graças a Deus, né? Motivo da gente agradecer, né? E esse homem, essa mulher, e as crianças, os filhos foram livres, perdoados, que bênção. Aquela carga saiu de cima daquele homem, né? Graças a Deus. Gente, mas é que a palavra do Senhor está dizendo que a ingratidão é terrível. A traição, gente, leva a pessoa até a morte, né? E esse homem foi tão ingrato, tão terrível, esse homem que foi perdoado, ele saiu dali, está escrito aqui, ó, saindo, porém, daquele servo. No caminho, gente, ele encontrou um dos seus conservos que trabalhava para ele, que ele também tinha servos, e o outro devia somente R$ 100 para ele. Ele devia 10 mil para o outro,
para o senhor dele, e o servidor dele, o conservo, devia só 100. E sabe o que ele fez? Ele começou a sufocar o homem, catou o homem por pescoço e começou a falar assim: me paga os R$ 100 que você me deve. Me paga. Né? E esse homem prostrou, rogou, pediu misericórdia, rogou para ele falando assim, ó, seja generoso, eu vou te pagar tudo, né? Tem misericórdia de mim, eu vou te pagar esses R$ 100. Aí ele falou, eu não quero nem saber. Sabe o que ele fez? Catou o homem e jogou na prisão. Até que ele pagasse a dívida. Viu? Essa pessoa está presa, como que vai pagar a dívida, né? É como um pai de família que, às vezes, ele reconstrói a vida e fica devendo pensão, né? E, às vezes, não tem com o que pagar. E o juiz manda prender. Agora é preso, como que ele vai pagar pensão alimentícia, né, gente? Não tem como, né? Gente, aí esse homem, ele foi visto pelos servos do rei. E os servos do rei contou para o rei, falou assim, olha, a gente está muito triste, porque aquele homem que você perdoou a dívida dele, ele encontrou um dos seus conservos e encerrou na prisão, não teve misericórdia dele. O Senhor teve misericórdia dele, mas ele não teve misericórdia do servo dele, né? Ai, quando o rei ficou sabendo disso, do que ele fez, quer dizer, eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar o meu conservo que deve para mim. Ai, o rei ficou tão enfurecido, mandou buscar ele. Gente, não sei não, se não foi também a mulher e os filhos também, porque eles foram, era para eles todos serem jogados lá, na prisão, né? Então agora, o rei ficou com raiva, né? O rei ficou muito nervoso e mandou buscar ele tudo, né? Todos, eu creio. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu não te perdoei aquela dívida, porque você fez isso com o seu conservo. Não era para você ter perdoado ele como eu também te perdoei? Hein? Seu servo malvado. Eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou, né? Não era para você agir da mesma forma com o seu conservo? Não era para você ter compaixão dele como eu tive compaixão de você? Não era para você ter misericórdia dele como eu tive misericórdia de você? Né? Então, gente, é para nós também nessa palavra, né? Então é isso, a gente quer ser perdoado por Deus, a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer perdoar o nosso irmão. Mas a gente só vê o defeito dos outros, né? Não é isso mesmo que a gente faz? E tá certo isso? Não. Então Deus está trazendo a luz do nosso entendimento para que a gente também, assim como a gente quer ser perdoado por Deus, a gente foi perdoado por Deus, para a gente também perdoar o nosso próximo, né? E ter misericórdia do nosso próximo, né, gente? E às vezes é coisas muito graves que as pessoas fazem pra gente. Mas mesmo assim a gente tem que amar do coração e deixar nosso coração limpo, livre. Não vamos fazer mal para nós mesmos, deixando de perdoar o nosso conservo, que deve pra gente só R$ 100, né? O outro lá devia 10 mil e não quis perdoar o do 100, né? Quer dizer, o nosso pecado era muito mais grave. O nosso pecado era terrível e Deus perdoou, não é? Se Deus fosse trazer à luz todos os nossos pecados, a gente ia morrer de vergonha, né? Só que Deus perdoou, jogou fora, jogou no mar do esquecimento, levou na cruz os nossos pecados. Aí vem o outro que pecou contra nós, uma coisinha tão pequenininha, e a gente faz disso
uma tempestade, e a gente fala, não, é muito grave o que ele fez para mim. Mas, gente, assim como a gente quer ser abençoado, os outros também precisam. A gente precisa liberar esse perdão. A gente não pode levar para o túmulo, né? A gente não pode morrer sem perdoar as pessoas de coração e amar, né? Graças a Deus por essa palavra, né? Então, o rei, aquele senhor, sabe o que ele fez? Entregou aquele homem para os atormentadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim, olha só, termina o Senhor Jesus falando, não é eu que estou falando, não é os profetas que está falando, quem está falando que é o próprio Senhor Jesus. Mateus escreveu, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, gente. Tá entendendo? Então é do coração a gente tem que perdoar as ofensas que as pessoas fazem pra gente, né? Não é fácil, é somente orando. A gente orando, o Senhor Jesus Cristo vai limpando o coração, vai dando graça para nós também. E a gente supera todas as coisas. E a gente põe tudo na conta de Deus. Deixa que Deus resolve, deixa que Deus vinga, deixa que Deus retribui, né? Mas de maneira nenhuma a gente vai querer ser perdoado e não querer perdoar os outros, porque não vai adiantar. Está lá no Mateus 6, a oração do Pai Nosso, né? Que está escrito lá, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoamos mesmo nossos devedores? Perdoa, que Deus venha perdoar nós do jeito que a gente perdoa os outros, mais ou menos, né? Então, essa palavra é muito indicativa para nós, né, gente? Para a gente poder se examinar, né, se corrigir, graças a Deus, porque ela ilumina a gente, né, a palavra de Deus, para a gente se corrigir, né? Não ficar carregando coisas ruins dentro do nosso coração, ser pessoas boas, não podemos ser vingativos, porque esse homem aqui, ele encontrou um dos seus conservos e catou o pescoço. Aqui está escrito aqui, ó, ele sufocava o homem. Olha só, né? Quer dizer, eu quero ser perdoado, eu preciso ser perdoado, mas eu quero arrebentar aquele outro lá, porque outrora ele fez mal para mim, né? Não de jeito nenhum. Então, isso não é virtudes de quem serve a Cristo, né? Qualidades de um servo de Jesus, né? Então, gente, que Deus abençoe seu dia. Vem vindo aí, tá raiando esse dia lindo, pessoal. Os passarinhos já estão fazendo a festa. Glória a Deus, que você tenha um bom trabalho, seja próspero, seja abençoado dentro da sua casa, na vida da sua família, que você também participe com eles das coisas boas que o Senhor Jesus tem ensinado, né? Fica com Deus, a paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.